Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tocar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Antes de cantar essa música, eu gostaria de sugerir algo diferente para você que está aí me assistindo. Nesse culto que você está prestando ao Senhor, na sua casa, junto com a sua família, ou sozinho, onde quer que você esteja, nesse momento, eu gostaria de propor algo que nos nossos dias parece estar extinto, e que essa música fala, nos lembra. É algo muito precioso que Jesus nos ensinou na palavra de Deus. A busca, você ir de encontro a Jesus. Nesses momentos que nós estamos passando, é muito fácil perder a esperança. É muito fácil achar que nada mais pode ser feito, ninguém mais pode te ajudar. A fase do luto, a fase da tristeza, das coisas que você perde, essas fases podem te derrubar. Mas você já tentou buscar mais a Deus? Buscar mais a vontade de Jesus para a tua vida? Pedir para que Ele te leve além dos seus problemas, além de sentimentos, além de sentir apenas coisas sobrenaturais ou de buscar coisas terrenas, mas ir além na vontade de Deus, ir além em desfrutar a tua presença. Como é importante para nós sentir a paz que Deus nos dá. Quantos momentos nessa pandemia você sentiu a verdadeira paz de Deus? Será que você não precisa ir além?
Será que o Jesus que você acredita não pode te levar um pouquinho mais? Saia da sua zona de conforto, busque mais a Ele e faça dessa música uma oração. Renda a Jesus essa adoração verdadeira, e com certeza, quando você derramar o seu coração na presença dEle, Ele vai te levar além através do Espírito Santo. Cante conosco essa música, e que você possa entregar o seu melhor aí onde você estiver. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou me entregando cada vez mais pra Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou me entregando cada vez mais pra Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além,
da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minhas veredas. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, oh, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quem sabe seja este o sentimento do teu coração neste momento. Quem sabe talvez você esteja com a sua alma abatida, como nós acabamos de cantar agora. Quem sabe talvez você está enfrentando uma enfermidade física, talvez uma enfermidade emocional, quem sabe até espiritual. E neste momento você procura a cura, a restauração que só o Senhor Jesus pode lhe dar.
O salmista, lá no Salmo 141, versículos 1 e 2, ele vai expressar desta forma. Ele diz: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Queridos, nós estamos vivendo um momento muito difícil nesta pandemia. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação bem dramática neste momento agora, diante desse colapso que está acontecendo em relação às nossas cidades. Os hospitais estão lotados, muitas pessoas estão morrendo por conta desta Covid-19, muitas pessoas estão aguardando vaga de uma UTI para poder continuar o seu tratamento. Queridos, e neste momento nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso, nesse momento, quero convidar você a unir-se a nós agora em oração. Precisamos levantar um clamor ao nosso Deus, pelo mundo, pelos países, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que o Senhor lhes dê sabedoria na condução das decisões que precisam ser tomadas, para que esta problemática seja de uma forma resolvida o quanto antes possível. Nós temos vários irmãos aqui da nossa igreja que estão enfrentando a Covid-19, por quem nós vamos orar agora nesse momento. Eu recebi aqui alguns nomes de pessoas por quem nós devemos orar. E se neste momento você também tem um pedido de oração e você deseja compartilhar o seu pedido conosco, aí na tela da televisão você tem alguns números que você pode entrar em contato. Tem o e-mail da igreja também. Você pode mandar o seu e-mail e ao longo da semana nós estaremos incluindo o seu pedido de oração e estaremos orando pela sua vida, pela sua família e compartilhando com o Senhor essa necessidade do seu coração. Nós temos aqui vários motivos de enfermidades, vários irmãos, amigos nossos, pessoas que ligaram para a gente também compartilhando os seus pedidos de oração. Eu queria compartilhar com você nesse momento, para que você pudesse também orar conosco agora. Nós temos a irmã Marli Vieira, o Lucas Vieira e a Rosemeire Vieira. Estes estão com Covid-19, foi diagnosticado inclusive hoje, o Lucas esta semana. Também recebi a notícia ontem de que o Silvio Montanher, a Georgette e a irmã Luzia também estão com a Covid-19. Já temos orado pela vida da Esther. A Esther é uma criança, uma menininha de 5 anos de idade, que também está lutando contra a Covid. Recebi essa semana também um pedido de oração, através do irmão Oduvaldo, do seu amigo Ricardo Silvestre, que também está clamando pela sua esposa, Rosana, que também está com Covid, inclusive está internada aqui na UTI de Peruíbe, e também do seu primo Marcelo, que também está com Covid. Além desses irmãos que estão com Covid, nós também temos a irmã Shirlene, que teve um AVC há algumas semanas atrás, e ela também está fazendo o seu tratamento e carece muito das nossas orações. Domingo passado, eu compartilhei aqui também um pedido de oração pela Dona Diva. A Dona Diva é minha tia, ela mora lá em Jacupiranga, também teve um AVC, e está fazendo tratamento de fisioterapias para poder ter os seus movimentos, normais como antes. Então nós vamos colocar a vida da Dona Diva também na presença do Senhor. Também vamos orar pela vida da Luciene e da Rosângela. A Luciene está com problema de fibromialgia, a Rosângela com problemas de artrite, de artrose, e isso tem provocado dores intensas no seu organismo, no seu corpo, e como ela precisa também das nossas orações. Esta semana também nós recebemos a notícia do Arthur. O Arthur é primo do Gustavo, do Lucão, neto do pastor Cabral, que também está hospitalizado. Ele tem 8 anos de idade
e o pâncreas dele não está produzindo insulina, ele está com diabetes e ele precisa muito das nossas orações. Também gostaria que nós orássemos pela família do pastor Helder. Hoje eu recebi a notícia do falecimento deste pastor, colega nosso. Ele foi pastor da PIB de Cordeirópolis, atualmente estava pastoreando lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e infelizmente também foi vítima da Covid-19, não resistiu e hoje ele veio a falecer. Então vamos orar pela sua família, pela igreja ali em Novo Hamburgo, que também está vivendo esse momento tão difícil. Também gostaria que nós orássemos pela vida do pastor Cabral. O pastor Cabral também tem estado no hospital durante todos esses dias, e esta semana ele também não esteve bem, está na UTI e também carece muito das nossas orações. Ele está fazendo um tratamento de câncer e tem sido dias difíceis para ele. A irmã Analice está lá com ele em Bauru e nesse momento ele encontra-se na UTI. Então nós vamos orar pela vida do pastor Cabral e também continuar orando pela vida do irmão Oduvaldo Bernardi, que está lá em Barretos, continua fazendo o seu tratamento. Agora começou algumas sessões de radioterapia, mas nós louvamos a Deus, porque apesar de toda a luta que ele está vivendo lá, mas o Senhor tem estado com ele em todo o tempo, tem manifestado de todo o seu cuidado sobre a vida dele. Inclusive, após esse momento de oração, eu gostaria de compartilhar um vídeo com os irmãos, um vídeo de um momento muito especial que ele viveu essa semana, depois de ter feito 5 radioterapias, e eles têm ali um ritual lá no hospital, e onde eles balançam lá um sino, e é um simbolismo, na verdade, de gratidão a Deus, de vitória, por ter conseguido, ter realizado essa primeira etapa das radioterapias que ele precisa fazer. Então nós louvamos a Deus por tudo isto, apesar de tantas lutas que nós estamos vivendo, mas o Senhor tem manifestado da sua graça, da sua bondade e da sua fidelidade sobre nós. Quero convidar você a orar nesse momento. Feche os teus olhos comigo agora e nós vamos invocar o nome do Senhor. Ele está aqui, presente entre nós. Ele está aí na sua casa, Ele está junto com você nesse momento. E eu gostaria que você se sentisse abraçado por Jesus nesse instante. Jesus, Ele quer carregar você no colo dEle nesse momento. Quem sabe talvez você está com seu coração apertado, angustiado, talvez preocupado, ainda mais agora que nós vamos entrar numa nova semana, um novo tempo de lockdown, mais 15 dias de lockdown, e é um tempo muito difícil para todos nós. E tudo isso, na verdade, gera dentro de nós um sentimento de ansiedade, de angústia e também de incertezas. Mas, apesar das incertezas, nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está cuidando de nós e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Vamos orar nesse momento agora. Querido Jesus, como é bom, Senhor, termos esta segurança, esta certeza de que o Senhor está tão presente aqui entre nós. O Senhor prometeu para nós que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que o Senhor estaria conosco em todo o tempo. O Senhor prometeu que o Senhor disse que nós haveríamos de enfrentar aflições neste mundo. Mas o Senhor também nos disse: tenha um bom ânimo, eu venci. E o Senhor venceu lá na cruz. O Senhor ressuscitou ao 3º dia, está vivo. E por estar vivo nós temos a plena convicção de que o Senhor, através do teu poder, através da sua graça maravilhosa, continua agindo, intervindo em nosso favor. Por isso, neste momento agora, nós queremos apresentar ao Senhor todos estes motivos de oração que aqui foram citados neste momento de culto. Colocamos no teu altar a vida da irmã Marli, colocamos no teu altar a vida do Lucas, a vida da Rosemeire, a vida do Silvio, da Georgette, da irmã Luzia. Colocamos em tuas mãos a vida da Esther, desta menininha de 5 anos de idade, que está sofrendo tanto por conta desta Covid. Colocamos no teu altar a vida da Rosana,
a esposa do Ricardo, do Marcelo, primo do Ricardo Silvestre. Senhor, são vidas preciosas que carecem do teu milagre, que carecem de cura, que carecem da restauração que só o Senhor pode realizar na vida deles. Queremos colocar no teu altar a vida da Shirlene, da Diva, da Luciene, da Rosângela Lavínia. Queremos colocar no teu altar a vida do Arthur. Senhor, esta criança de 8 anos, que passou esta semana já num processo de UTI, mas ainda encontra-se naquele hospital. Ó Deus, e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor visite o Arthur agora neste momento, que o Senhor lhe devolva a saúde. Queremos ver o Arthur de volta para sua casa, junto com os seus pais, junto de toda a sua família. Ó Deus, nós queremos que o Senhor é o médico dos médicos e tem todo o poder para sarar todas as nossas enfermidades. Queremos colocar no teu altar a vida, ó Deus, do pastor Cabral. Senhor, tem misericórdia do teu filho, Pai. A irmã Analice tem estado junto do seu pai, e eu sei que esses dias têm sido dias difíceis para ela, coração apertado, e toda essa situação, ó Deus, acaba gerando um sentimento de angústia, de aflição. Mas, ó Deus, a nossa dependência está totalmente no Senhor. Por isso nós confiamos em Ti. Por isso nós entregamos ao Senhor todos esses motivos que estão sendo aqui compartilhados. Pastor Cabral está inteiramente nas Tuas mãos. Obrigado pelos médicos que estão cuidando dele ali, por todo o tratamento que ali ele está recebendo, mas que ele possa se sentir, ó Deus, abraçado pelo Senhor neste momento. Que ele se sinta, ó Deus, carregado no Teu colo neste momento. Afofa ali a cama dele, Senhor, o seu leito. Que ele possa sentir a paz do Senhor ali no seu coração. Pai, eu quero colocar também a vida do irmão Oduvaldo em Tuas mãos. Obrigado, ó Deus, porque Oduvaldo tem sido, ó Deus, uma grande inspiração para nós. Porque apesar de todo o tratamento que ele tem feito, e tem sido longo este tempo, mas, ó Deus, em nenhum momento, ó Pai, ele tem se esmorecido. Ele tem cantado louvores ao Senhor juntamente com a irmã Sandra. E como isto também, ó Deus, inspira a nossa alma, aquieta o nosso coração e nos motiva a continuarmos, ó Deus, mantendo a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Obrigado porque essa semana ele já conseguiu fazer, ó Deus, estas sessões de radioterapia, e o Senhor lhe deu forças. O Senhor lhe deu condições para que ele pudesse vencer mais nesta etapa. Deus, eu quero colocar no teu altar também, Senhor, a vida do Heitor, o meu neto. Esta próxima semana, Senhor, ele vai fazer uma sessão longa de fisioterapias, e nós queremos, ó Deus, lhe pedir em nome de Jesus que a boa mão do Senhor esteja ali com o Heitor, que estas fisioterapias que ele está fazendo possam produzir, ó Deus, os resultados que tanto nós estamos aguardando. Eu creio que ainda veremos o Heitor andando, correndo nos braços do seu avô, da sua avó, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado do Heitor, tem cuidado do Rodrigo, tem cuidado da Marília. Estenda a tua mão sobre eles ali em Curitiba e derrama da tua graça sobre eles. Quero colocar no teu altar a vida da família do pastor Helder. Ó Deus, toda a sua família que estão vivendo agora esse momento de luto pela perda deste teu servo, deste homem de Deus, que estava ali em Novo Hamburgo realizando a obra que o Senhor lhe confiou. Mas, ó Deus, ele foi vítima desta Covid. E eu sei, ó Deus, que a família está sofrendo, a igreja está sofrendo, e nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja ministrando do consolo, do conforto sobre aquelas vidas que estão ali naquela cidade e sobre toda a sua família. Ó Deus, olha para nós, Senhor, olha para o nosso Brasil, tem misericórdia de cada um de nós. A Tua igreja tem clamado ao Senhor para que, através do Teu poder, este vírus seja dissipado,
Queremos, ó Deus, que este vírus seja eliminado de uma vez por todas, para que o teu povo possa gozar, ó Deus, de saúde plena. Mas que em meio a esta pandemia, seja este também, ó Deus, uma oportunidade preciosa, para que vidas e mais vidas rendam-se aos pés do Senhor Jesus. Declarem que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder no céu e na terra, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Querido Deus, nosso Pai, ministra, Senhor, sobre as nossas vidas do teu consolo, do teu conforto, da tua paz, da tua alegria. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé, e que nós possamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Te louvamos e te agradecemos, porque em meio a toda esta crise que temos vivido, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu tenho a plena certeza de que o Senhor continuará efetuando o teu querer e cumprindo os teus propósitos na vida de cada um de nós. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Você pode colocar diante do Senhor aquilo que está afligindo o teu coração, e ao longo dessa semana continue buscando ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom, e Ele tem manifestado desta bondade de tantas formas diferentes em nossas vidas. E uma dessas formas é através deste vídeo que você vai ver agora. Esta vitória que o irmão Oduvaldo alcançou esta semana. E da mesma forma como ele expressa sua gratidão a Deus, a sua alegria ao Senhor, nós aqui em Peruíbe também nos alegramos com ele. Querido irmão Oduvaldo, que Deus continue abençoando a sua vida aí. Estamos juntos, torcendo para que em breve o irmão e a irmã Sandra possam estar aqui conosco, juntos, celebrando ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, primeiramente, por esse tratamento, pelo hospital. Agradecer porque Ele utiliza essas pessoas maravilhosas aqui para cuidar da gente, né, com muito amor e carinho. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar,
me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9, que nos diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela bênção de podermos ler a Tua palavra nesta manhã. E pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está presente aqui entre nós, tenha plena liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações verdades profundas da Tua palavra, e nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, para nós recebermos do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Muito obrigado por este privilégio. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, e que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu queria pensar, à luz desse texto, nesta manhã, sobre algumas atitudes que nos impedem de sermos curados. A cidade de Jerusalém, ela tinha vários portões, e um deles era chamado Porta das Ovelhas. E junto desta porta ficava também o tanque chamado Betesda. E Betesda significa Casa da Misericórdia, ou também Casa da Graça. E é interessante, meus irmãos, que esse nome, na verdade, ele era muito significativo. Porque se você observar o verso 3, naquele tanque ficava ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, ou seja, no meio da festa, ou seja, enquanto estava acontecendo a festa na cidade de Jerusalém, lá no templo havia festa, mas lá no tanque de Betesda havia uma multidão que estava sofrendo. Enquanto o povo se alegrava naquela festa,
A Bíblia diz que Jesus foi ao tanque de Betesda. E ali havia gente deformada, havia gente amassada emocionalmente, pessoas com o coração sangrando por feridas ainda abertas. Hoje, neste culto de celebração, com certeza, tem também muitas pessoas sofrendo. Aliás, hoje, no nosso momento de intercessão, pudemos compartilhar com os irmãos vários nomes de irmãos, irmãs, pessoas queridas que estão enfermas e que estão sofrendo, uns pela Covid-19, outros enfrentando problemas do câncer, outros problemas de AVC. Gente enferma no corpo, como também na alma. Mas eu queria lhe dizer nesta manhã que, da mesma forma como Jesus se importou com aquele paralítico, Jesus também se importa com você. Jesus também, ele visita a sua casa de misericórdia. Queridos, no meio do sofrimento, tem gente esperando por uma cura. E diz a Bíblia que ali no tanque de Betesda, um anjo, ele descia e ele movia a água. E o primeiro que saltava no tanque era curado. Era esta a lenda. E todos estavam ali, na verdade, naquela esperança de dar o mergulho da cura. Mas, naquele dia, Jesus foi a esse lugar, e Jesus então viu aquele homem enfermo, já há 38 anos, e Jesus então lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? E diante da presente situação em que nós estamos vivendo hoje, especialmente agora nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão hospitalizadas por conta da Covid-19, e além de outras enfermidades que também têm se apresentado na vida das pessoas, diante dessa situação em que nós estamos vivendo, e diante dos propósitos que Deus tem para cada um de nós, eu creio, meus irmãos, que a pergunta feita por Jesus ao paralítico, você quer ser curado? Esta pergunta permanece atual, é uma pergunta relevante e desafiadora para nós. O texto bíblico, ele fala sobre um homem que jazia doente havia 38 anos. E aquele homem, meus irmãos, ele era levado diariamente aos pavilhões ali de Betesda, onde lá ele simplesmente aguardava uma oportunidade de ser curado. É interessante que esse tanque de Betesda, ele era um dos lugares mais importantes e frequentados de Jerusalém. Era um tanque muito antigo. Era um tanque que tradicionalmente era usado pelos peregrinos em rituais de purificação. E ao seu redor, Herodes, o Grande, havia construído também 5 varandas com capacidade para acomodar ali muitas pessoas. Então, acreditava-se que a descida ocasional de um anjo àquelas águas conferia-lhes um poder miraculoso, livrando de qualquer doença aquela pessoa que imediatamente fosse jogado no tanque ou se jogasse naquele tanque. Tanta fama e tanta tradição, porém, não faziam de Betesda um lugar muito aprazível para se visitar, um lugar muito bom para se visitar. Por quê? Porque atraídos pela possibilidade de cura, centenas de mendigos e doentes iam até lá e ficavam estendidos pelo chão. Ali eles esmolavam, ali eles aguardavam o mover das águas, à espera de um milagre que lhes devolvesse a saúde, que lhes devolvesse a alegria e a felicidade. Porém, como apenas uma pessoa podia ser curada de cada vez, ir até o tanque, não é? Ir até lá, se revelava também para a grande maioria uma enorme frustração, uma enorme decepção. Sabe por quê?
Porque no fim do dia, os cegos que não haviam entrado no tanque, que não haviam tido a oportunidade, voltavam para casa tateando. Os coxos acomodavam-se sobre o chão duro para dormir. E assim, meus irmãos, todos os sonhos, todas as esperanças tinham de ser adiados para outra ocasião. Curas milagrosas eram presenciadas de vez em quando, mas doença e sofrimento eram presenciadas todos os dias. Todos os dias. Queridos, assim como o paralítico de Jerusalém, da mesma forma, hoje, milhares e milhares de pessoas têm feito de tudo, né? Têm feito uma peregrinação tremenda em busca de cura para os seus sofrimentos. Pessoas que estão doentes fisicamente, pessoas que estão doentes psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, pessoas que já foram a diversos lugares, que já experimentaram diversos recursos e fizeram de tudo na esperança de serem curadas e de serem felizes. Pessoas que passaram por consultórios de psiquiatras, pessoas que passaram por consultórios de médicos, pessoas que passaram por terreiros de umbanda, centros espíritas em busca de uma cura. Eu me lembro ainda quando eu era criança, antes da minha conversão, eu frequentava o centro espírita, cujo líder era o meu avô, muito conhecido lá em Jacupiranga, famoso, chamado seu Zé Milagre. Ele era líder espírita, curandeiro, e eu me lembro que toda vez quando eu estava lá no centro espírita, que ele liderava, queridos, eu observava, ainda criança, eu observava a quantidade de pessoas que o procuravam para que ele pudesse ajudá-las, para que ele pudesse benzê-las, para que ele pudesse oferecer lá uma água benta, né, ou dar um passe para aliviar as suas dores. Quantas são as pessoas que já recorreram às drogas e aos remédios controlados? Pessoas que buscaram conselhos, leram livros, escutaram palestras, realizaram sacrifícios, pessoas que fizeram promessas, mas continuam enfermas e muitas delas continuam a sentir-se vazias e infelizes. Sabe, queridos, a igreja, como verdadeira casa de misericórdia espiritual, ela também tem, como Betesda, ela tem atraído uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, como diz o versículo 3. Entretanto, da mesma maneira que o paralítico havia muito tempo ia a Betesda e continuava doente, da mesma forma hoje, muitos vão aos cultos de domingo após domingo e ainda estão interiormente enfermos ou fisicamente enfermos. Elas até presenciam algumas curas, veem irmãos sarados, pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, mas eles próprios permanecem ali, sem gozar de saúde psicológica, sem gozar de uma saúde física, emocional e espiritual. Queridos, é a essas pessoas que Jesus se dirige hoje. É a pessoas como essas que Jesus está aqui, revelando para nós da sua graça, do seu amor, do seu poder. E da mesma forma como ele fez com o paralítico de Betesda, porque Jesus ele possui uma capacidade extraordinária de perceber aqueles que estão com problemas, que necessitam do seu auxílio, que necessitam do seu amor. São a essas pessoas que o Senhor Jesus se dirige. Irmãos, Jesus, ao ver aquele homem deitado no chão, logo soube que ele estava assim há muito tempo, como diz o verso 6. Interessante, ninguém precisou dizer-lhe nada, simplesmente ele soube. Jesus, ele sempre sabe tudo o que acontece conosco.
E diante da constatação da necessidade daquele homem, Jesus então, ele faz uma pergunta surpreendente e ao mesmo tempo desconcertante. Jesus olha bem nos olhos daquele homem e pergunta: você quer ser curado? Sabe, meus irmãos, eu fiquei pensando sobre esta pergunta que Jesus fez àquele homem. E eu descobri que Jesus o fez porque havia naquele homem algumas atitudes que o impedia de ser curado até aquele momento. E eu queria olhar para estas atitudes com vocês nesta manhã. Atitudes que o impediam de ser curado. E quem sabe, talvez, esta tenha sido algumas das atitudes que têm se apresentado também na sua vida, que tem impedido de você receber a cura de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. A primeira lição que eu aprendo aqui com este homem é: pare de culpar os outros por não ser abençoado. Dá uma olhada nos versos 6 e 7, diz assim o texto: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Queridos, diante daquela pergunta, talvez aquele homem tivesse pensado: mas é claro que eu quero. Mas que pergunta! Por que outro motivo uma pessoa no meio da multidão de Betesda, por que outro motivo uma pessoa que estaria no meio daquela multidão não teria o desejo de ser curada? Com certeza este era o desejo daquele homem. Eu vejo aqui, meus irmãos, que perguntar a um doente se ele quer ser curado é como perguntar a uma criança se ela quer sorvete. A vontade de ser curado, no entanto, não era tão evidente quanto poderíamos, a princípio, imaginar aqui. Tanto isso é verdade que o paralítico, ele não respondeu à pergunta de Jesus com um rápido e veementemente sim, não. Mas ele passou a desenrolar aqui uma fileira de lamentações. E aí ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É interessante que quando Jesus perguntou a um outro enfermo, aquele cego lá de Jericó, o que ele queria, aparentemente também óbvio, né? A pergunta de Jesus, e ele queria enxergar. É interessante que quando Jesus lhe pergunta o que ele queria, o cego prontamente lhe respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Mas a reação do paralítico foi diferente, porque diante da possibilidade da cura, o paralítico, ele falou dos obstáculos intransponíveis com que ele se deparava. Havia alguns obstáculos diante dele. E ao olharmos para a resposta daquele homem, nós podemos concluir então que ele era um homem muito infeliz e ele culpava os outros por isso. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Ou seja, os outros eram responsáveis. E ele dizia então: olha, eu não fui curado porque eu não tenho ninguém que se interesse realmente por mim. Na verdade, meus irmãos, ele era o único responsável por sua doença e pelo seu sofrimento, porque numa conversa posterior com ele, Jesus vai nos revelar isto. Lá no versículo 14, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar,
para que algo pior não lhe aconteça. A enfermidade que o paralisara durante 38 anos fora resultado de faltas que ele cometera, embora isto não quer dizer que toda doença seja consequência do pecado, mas naquele caso específico era. No entanto, meus irmãos, longe de enxergar em si mesmo a causa dos seus problemas, aquele paralítico, ele lançava a responsabilidade sobre as pessoas que estavam ao seu redor. Os culpados, para ele, eram os amigos que o abandonaram. Quando ele diz aqui, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Como também os outros doentes que o antecediam na piscina, quando ele vai dizer, Senhor, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele paralítico, ele não enxergava os demais enfermos como companheiros do mesmo infortúnio, mas ele os enxergava como concorrentes da mesma bênção. E ele não tinha nenhuma simpatia para com eles. É interessante que quando ele pôde andar, ele não voltou para ajudar nenhum deles a descer as águas, como ele antes gostaria que alguém lhe fizesse. Ah, meus irmãos, você já reparou que frequentemente as pessoas mais problemáticas são as menos tolerantes para com os problemas dos outros? Você já percebeu que os que mais erram são os que mais criticam o erro alheio e os que mais precisam de misericórdia e perdão são os que parecem menos dispostos a concedê-los? Você já percebeu isso? Isso acontece porque pensam de uma forma errada que os outros são responsáveis pelo seu sofrimento. E não é bem assim. Alguns anos atrás, eu conheci um irmão que aderiu ao plano de incentivo à demissão da empresa onde ele trabalhava, porque a empresa haveria de ser privatizada. E naquele momento, aquele irmão, ele julgava estar fazendo um ótimo negócio. E ele então fez parte daquela demissão, né? Daquele plano de incentivo de demissão daquela empresa, e ele recebeu então uma boa bolada, um bom dinheiro, mas infelizmente ele não soube administrar bem todo o dinheiro que recebera. Ele usou mal o dinheiro da rescisão, e aí passaram-se alguns meses, ele já estava numa situação bem difícil, agora sem emprego, sem salário e sem dinheiro. E aí então aquele homem ficou muito amargurado, e aí ele então passou a queixar-se de tudo. Passou a queixar-se do país, passou a queixar-se do governo, passou a queixar-se da firma de onde ele saíra, passou a queixar-se até mesmo dos irmãos da igreja, porque ele entendia que os irmãos da igreja deveriam ter aconselhado melhor, não é, a não se demitir daquela empresa. Mas na verdade, meus irmãos, ele era o único responsável pela situação em que ele se encontrava. Mas ele não queria enxergar isso, e ele não podia enxergar isso. Sabe, irmãos, ao longo do meu pastorado, eu tenho observado que as pessoas, quando me procuram para um aconselhamento, e à medida que elas estão relatando os seus problemas, normalmente elas já chegam armadas. Normalmente elas já chegam falando e reclamando dos outros. Elas dizem assim, pastor, a minha família não me compreende. A minha família não me entende. Pastor, a igreja não me ama. Meus amigos me abandonaram. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa com a minha dor. E aí, só depois de muita conversa, elas conseguem expor as suas próprias falhas e as suas próprias necessidades.
Mas isso depois de uma longa conversa. É como dizia o filósofo Sartre: o inferno são os outros. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítimas indefesas das pessoas, dos homens e das circunstâncias. E o mais triste é que nós acreditamos nisso. E aí nos sentimos prejudicados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos injustiçados. A verdade é que, pensando assim, nós nos tornamos cada vez mais rudes, nós nos tornamos cada vez mais amargos, nós nos tornamos cada vez mais impotentes e menos capazes de experimentarmos uma mudança significativa em nossa vida. Então, querido, se você quer ser curado, pare de culpar os outros por causa do problema que você está enfrentando. Pare de culpar as circunstâncias, pare de fazer-se de vítima, mas busque a ajuda do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele quer te curar. Olhe para a sua dor, olhe para o seu sofrimento, não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, não olhe para aquilo que as pessoas estão pensando, ou os impedimentos que estão diante de você, ou os impedimentos que elas estão colocando diante de você, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele sabe do que você precisa. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto com este homem é: desapegue-se da enfermidade para ser curado. Dá uma olhada nos versículos 3, 5 até o versículo 9. Diz assim o texto: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam por um movimento nas águas. Agora versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Há uma segunda conclusão a qual podemos chegar a partir da resposta dada por aquele homem a Jesus. Aquele homem, ele não estava inteiramente disposto a abrir mão da sua enfermidade. Sabia disso? Ele se acostumou com ela. E embora fosse dolorosa, aquele homem aprendeu a explorá-la, como tantos já haviam feito antes dele e continuam a fazer até hoje. No Antigo Oriente, mendigar podia ser um bom negócio, principalmente em Jerusalém, porque pelos costumes da época, todos os judeus deveriam ir à Cidade Santa pelo menos uma vez no ano. E lá eles entregavam o dízimo dos seus rendimentos no templo e gastavam o segundo dízimo em compras e em esmolas para os pobres. Então, os pedintes, eles eram razoavelmente bem-sucedidos, porque muitas vezes eles até podiam ter mais dinheiro no banco do que muitos trabalhadores locais por aquilo que eles ganhavam como esmolas. E mendigar, então, era uma coisa lucrativa, era uma coisa que aquele homem enfermo, por tantos anos, ele sabia fazer muito bem. Mas agora, curado, ele não poderia mais depender da caridade pública para sobreviver, ele teria de trabalhar. E ele
ainda mais ele que não sabia fazer nada até então. Por isso, meus irmãos, aquele homem paralítico, no fundo, ele não ficou muito grato. É isso mesmo, ele não ficou muito grato pelo bem que Jesus lhe fizera. Aliás, ele chegou inclusive a denunciar Jesus aos fariseus. Versículos 15 e 16 do texto diz isto: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Irmãos, isso pode até parecer estranho, mas por mais dolorosa que seja uma enfermidade, muitas vezes nós conseguimos extrair algum proveito dela. E quando isso acontece, nós não nos sentimos plenamente dispostos a abrirmos mão dela também. Não de todo o coração. Ou seja, é aquela sensação, queremos ser curados, mas ao mesmo tempo não queremos. Eu me lembro que numa das igrejas que eu pastoreei, eu conheci uma jovem que ela gostava de ficar doente. É verdade, ela gostava de ficar doente. Ela era muito carente. E aí então, quando ela adoecia, ela podia ter algumas coisas daquilo que ela mais gostava na vida. A mãe ao seu lado, o pai fazendo-lhe carinho, a comida trazida na cama. Ou seja, aquela jovem, ela se tornava o centro das atenções e ela ficava livre de qualquer responsabilidade e de qualquer obrigação. Ela gostava de ficar na cama. E inclusive ela mesma me disse uma vez: pastor, o que eu mais gosto na vida é ficar doente. Eu falei: Jesus, como que pode isso? Mas aquela jovem, ela se apegava à doença. Ela relutava em deixá-la ir embora. Por quê? Porque através da doença, ela tinha toda a atenção que ela queria, toda a atenção que ela precisava para suprir as suas próprias carências. E tem muita gente assim. Você quer ser curado? Irmãos, essa pergunta de Jesus é uma pergunta desconcertante, mas ao mesmo tempo é uma pergunta fundamental. Por quê? Porque ela aponta para nós o papel decisivo da nossa vontade neste processo da cura que nós precisamos e que nós queremos. A sua doença lhe traz alguns benefícios dos quais você tem dificuldade de abrir mão. Muitos de nós, para sermos sarados, nós temos de enfrentar uma verdadeira batalha interior. Sabe por quê? Porque ser curado implica renunciar, implica abrir mão a todas as vantagens que a doença nos traz, se é que ela nos traz alguma vantagem. E tem pessoas que simplesmente elas não sabem viver sem a sua enfermidade. Sabe por quê? Porque elas fazem da doença a única maneira de se relacionar com outros. Ou seja, elas conquistam a atenção dos outros, elas conquistam a compaixão dos que os cercam, fazendo uma repetida e minuciosa descrição da sua dor, do seu sofrimento, dos seus padecimentos. Eu conheci uma irmã em Jacupiranga que toda vez que o pastor ia visitá-la e perguntava se ela estava bem, ela dizia assim: ah, pastor, hoje eu não estou bem. Hoje estou com uma dor aqui na coluna, hoje estou com uma dor aqui no estômago, também estou com muita dor de cabeça constantemente, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho renite, pastor, não estou nada bem. E aí então ela listava para o pastor tudo aquilo que ela sentia toda vez que o pastor a visitava.
Você conhece pessoas que vivem reclamando que estão sempre doentes? Pessoas que acham doença onde não tem. Sabe aquelas pessoas que gostam de consultório médico? Tem pessoas que parece que têm prazer de estar no consultório médico, gostam de fazer exames médicos sem estarem doentes, mas acham que estão doentes. Não conseguem viver sem uma doença. E a doença torna-se então um veículo de comunicação, uma porta aberta para fazer contatos. Por quê? Porque graças à enfermidade, elas podem conversar com as pessoas, elas podem conversar com o médico, elas querem conversar com a enfermeira, elas podem receber a visita dos filhos, elas podem receber a visita do pastor, elas podem obter o favor dos pais. Mas sabe, meus irmãos, o grande problema é que geralmente isso não funciona por muito tempo. Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas se cansam de ouvirem tanta lamentação e elas vão se afastando e vão deixar lá o doente murmurando: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Querido, se você quer culpar seus pais, seus vizinhos, Deus e o mundo pelos seus sofrimentos, então você nunca será curado, porque você precisa de sua mágoa para viver. Se você quer conquistar a piedade das pessoas com a sua inferioridade e o seu sofrimento, então jamais você receberá a cura, porque você precisa da sua autoestima em baixa para poder viver. Se você não quer assumir compromissos, nem correr o risco de lançar-se em um empreendimento e fracassar, você não será curado, porque você precisa do seu medo para viver. Por isso, quando o homem ele é confrontado com aquela pergunta de Jesus: você quer ser curado? Aquele homem, ele se vê travando em seu interior uma verdadeira batalha. Ele mergulha num conflito entre o desejo de ser saudável, de ser livre, mas também ao desejo de apegar-se à doença e às vantagens que ele aprendeu a extrair dela. Receber esmolas. Ele ganhava dinheiro todo dia. Queridos, Jesus, ele nos pede algo difícil, radical, quando ele nos faz essa pergunta: você quer ser curado? Porque na verdade Jesus está apelando aqui para a nossa vontade de crescermos, de termos saúde, de sermos libertos das nossas enfermidades. Mas para que isso aconteça, é necessário nós nos desapegarmos da enfermidade completamente e abrirmos mão dos benefícios que às vezes ela nos traz e vivermos uma vida liberta que só Jesus pode nos dar. E a última lição que eu queria compartilhar com você nesta manhã é: tome posse da cura pela fé. Versículo 8 diz assim: e Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Esse homem é encontrado por Jesus, que lhe faz uma pergunta direta, objetiva, clara: você quer ser curado? Notem, meus irmãos, que o homem, ele respondeu a uma pergunta diferente da que foi feita por Jesus. Ele respondeu por que não havia sido curado e não se queria ser curado. Jesus apenas perguntou: você quer ser curado? E convenhamos, meus irmãos, para essa pergunta, só há duas respostas bastante objetivas: é sim ou não. Não tem como respondermos de outro modo. Agora, é estranho. É estranho porque o homem reclamava que não havia quem o carregasse. E Jesus diz: levante-se. Levante-se, carregue você mesmo o seu leito. Eu não vim aqui para carregar você ou para fazer alguém que o carregasse. Não.
Eu vim aqui para que você ande com seus próprios pés e você carregue com seus próprios braços o seu leito. Eu vim aqui para mudar a sua vida. Isto é fé. E aquele homem, até então, até naquele momento, ele não havia percebido a necessidade de ele exercer a sua fé naquele momento. E nesta manhã, Jesus está dizendo para você: levante-se, não fique aí mais prostrado, não fique aí curvado, não continue andando mais como um derrotado, porque a cura chegou. Ah, meus irmãos, o mesmo Jesus que levantou aquele enfermo, Ele está aqui entre nós, Ele está aí na sua casa, Ele está aí onde você se encontra, e Ele pode curar você, Ele pode fazer de você uma pessoa completa, uma pessoa saudável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele tem poder de lhe dar a cura. Mas para isso, você precisa ter esta atitude de tomar posse desta bênção de Jesus no exercício da sua fé. Você precisa ter fé. E por fim, meus irmãos, eu creio que Deus tem uma palavra de cura para o seu coração e para o meu coração. E ela tem o poder de nos consolar. Ela tem o poder de minorar nossas dores nos momentos mais difíceis da vida. Aliás, o Salmo 119, verso 50, o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem também a capacidade de cicatrizar feridas há muito tempo abertas em nossas vidas, e de mudar a forma de nós encararmos a vida, de encararmos o mundo e a nós mesmos, tornando-nos mais saudáveis. A palavra de Deus, ela nos torna mais saudáveis. Mas, como a boa semente depende de um solo adequado para germinar e para dar o seu fruto, a palavra de Deus, ela precisa também encontrar um coração aberto, um coração com vontade e fé para liberar todo o potencial de cura e renovação e restauração. Você quer ser curado? Perguntou Jesus ao paralítico de Betesda. E essa pergunta de Jesus, ela produz para nós esperança, e ela também apela para a nossa vontade humana no seu grau mais elevado. É uma pergunta que também nos aponta para a soberania e para a autoridade de Jesus. Sabe por quê? Porque só Jesus tem o poder de curar, e só Ele tem poder para fazer essa pergunta. Só Ele tem essa ousadia de fazer essa pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus nos pergunta hoje, porque a saúde da alma, do corpo e do espírito é um ideal de Deus para todos nós. A cura interior é uma herança que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Todavia, para que ela se torne uma realidade em nossa vida, para que nós tenhamos um encontro com Cristo e saiamos dele transformados, curados, libertos, abençoados, a nossa vontade conta muito, muito. Por isso, em nome de Jesus, pare de culpar os outros por você não ser abençoado. Desapegue-se da enfermidade para ser curado e tome posse da sua cura pela fé, crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas que Ele tem para a sua vida. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Eu desejo do meu coração que nesta manhã você possa se curvar diante do Senhor, diante da pergunta que Ele está lhe fazendo nesta manhã: você quer ser curado? Então tome posse desta cura pela fé, porque Jesus tem algo maravilhoso para você.
Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer te libertar, Ele quer dar a você uma vida saudável, uma vida grandemente abençoada por Ele. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você neste momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque há promessas maravilhosas do Senhor para cada um de nós. Diante das enfermidades que nós enfrentamos, diante dos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, mas o Senhor sempre tem uma resposta para nós. Há uma resposta de cura, de libertação, de restauração. E neste momento, ó Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e queremos, ó Deus, pedir perdão, porque tantas e tantas vezes nós temos culpado outras pessoas por não sermos abençoados por Ti. Culpamos porque não somos amados pelas pessoas, porque nós não somos compreendidos pelas pessoas. Culpamos a igreja, culpamos, ó Deus, o governo, culpamos a sociedade, quando na verdade nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós queremos ficar apegados até mesmo às nossas enfermidades, porque ela traz benefícios para a nossa vida. Queremos chamar a atenção das pessoas, queremos ser mimados, queremos, ó Deus, queremos ser supridos em todas as nossas carências emocionais, afetivas, e muitas vezes nós olhamos para os benefícios que a enfermidade nos traz. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos desapegar de tudo isto, e não queremos que isso se torne um peso mais para as nossas vidas. Mas nesta manhã, nós queremos tomar posse da cura, da restauração, da libertação que o Senhor tem a nos oferecer. E queremos fazer isso pela fé, pela confiança que nós temos na palavra do Senhor e nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado a Deus pela Tua presença aqui entre nós e pela maneira como o Senhor tem falado ao nosso coração. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Gente bonita, que bom participarmos juntos deste culto nesta manhã. Nós nos alegramos imensamente pela sua participação, pela sua presença conosco e também pela bênção de sabermos que você está compartilhando também o link deste culto com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares, e desta forma também podemos abençoar tantas e tantas pessoas. Nós desejamos que esta semana seja uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. E gostaria mais uma vez de pedir aos irmãos para que continuem orando por esse momento tão difícil que nós estamos passando agora por conta dessa pandemia, todo esse colapso que nós estamos enfrentando em relação à falta de leito nos hospitais, e que de uma certa forma isso também traz uma grande preocupação para nós. Nós gostaríamos muito já de termos recomeçado os nossos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Já estávamos nos preparando para esse momento, e agora, então, com essas medidas, né, emergenciais que foram tomadas, então nós entendemos que ainda não é o momento de nós reabrirmos o nosso templo para juntos estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Mas tão logo, né, que tudo isso passe, estaremos juntos aqui, e queremos ter a alegria de poder ver cada um de vocês aqui na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Orem por esse motivo, né, para que em breve nós tenhamos esta alegria de celebrarmos esse tempo juntos aqui. Eu gostaria de orar nesse momento e agradecer a Deus pela bênção deste tempo que passamos juntos aqui. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado por cada família que pôde participar conosco nesta manhã, e que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja presente, muito presente, na vida de todos os Teus filhos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você.